Olá, Luiz Fernando Esgoda, Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas, que gosta de marketing. Vem comigo toda quinta-feira com o Esgoda, lançando agora uma nova modalidade de colocar a você mais uma oportunidade de buscar conhecimento. Se fosse música, falaria que é um pupurri de músicas, mas é um pupurri de entrevistas. Então vamos pegar dois ou três ícones do mercado nacional que fizeram entrevista comigo, fazer um resuminho de alguns pontos fortes deles nas entrevistas para você escutar no dia a dia aí. Vem comigo, Luiz Fernando Esgoda, Agrocanal LFZ Consultoria. Então, Opa, Rafael, Eduardo. você sabe as cooperativas assim, você é um cara que estuda muito, sempre estudou, até hoje você estuda, e assim, eu tenho uma certeza, né, que as cooperativas, de um modo geral, elas são os formadores de pessoas tecnicamente capacitadas muito boas, muito fortes. O que que você enxergou nisso nesse tempo que você trabalhou na Coamo? Então, Esgoda, a Coam foi uma grande escola técnica para mim e também uma escola de negócios, tá? Também uma escola de negócios. Por quê? Quando eu entrei, eu estava tendo todo aquele caráter de formação técnica e ela preza muito por essa prestação de serviço ao agricultor. Foi uma experiência muito positiva. Quem sabe aproveitar a oportunidade busca esse aprendizado que ela oferta, porque ela produz dados, ela faz pesquisa, ela faz levantamentos, recebe informação dos parceiros e tudo mais. E eu busquei utilizar isso a meu favor, pondo em dia o conhecimento técnico com a prática e todas as informações que convergiam ali para atender melhor o agricultor. Então, Esgoda, Você estava falando, né, que você observou os seus concorrentes e procurou fazer diferente. O que você procurou exato. fazer diferente? Você lembra? Sim, sim. O que que acontecia era o seguinte: na maioria das vezes, os meus concorrentes eles procuravam os agricultores somente com cunho de negociação, uma negociação transacional. E os agricultores, o que que acontecia? Eles passaram a ficar carentes de uma informação técnica de qualidade. Então eu peguei e comecei a fazer diferente deles. Em vez de ir lá ofertar uma assistência, eu comecei a trazer um perfil de consultoria, sabe? Fazer um trabalho mais de médio e longo prazo com esses agricultores. Porém, Esgoto, a gente tem que saber vender o nosso serviço, né? É uma via de mão dupla. Eu não estou lá gratuitamente. Nós precisamos fazer o negócio acontecer, né? E eu sempre fui muito focado em resultado. E eu tenho que fazer um parênteses, porque quando eu entrei na cooperativa, eu vi a escola técnica que ela era, mas eu vi a questão dos negócios também. E isso me chamava mais atenção, a questão de negociar. Então, eu conjuguei unir a consultoria, a prestação de serviço com as transações Ou seja, negociais. não tem jantar de graça. Eu estou te dando uma Não tem jantar de graça. consultoria, mas eu quero que você compre os insumos comigo e entregue os Exatamente. grãos. Exatamente. Eu levava um trabalho, ofertava um trabalho diferenciado, com informações, sabe, informações atuais, e ao mesmo tempo eu buscava angariar negócios, Isso né? funcionava se você fosse botar em porcentagem, Turco, aquele cara que você, vamos assim dizer, prestava esse serviço de consultoria e ele te dava a resposta em comprar insumos e entregar grãos, em quantos por cento de sucesso isso aí? Mais ou menos, vamos assim dizer, se pudéssemos falar assim, né? Esgoto, esgoto. Eu tive 95% de sucesso. Os Porra, casos que eu tive, os casos que eu tive 5% de, insucesso? de insucesso, vamos dizer assim, eu conquistei no longo prazo. Por quê? Foram negociações que, de repente, eu gosto muito de citar uma negociação onde eu levei um serviço, não vou falar o nome do agricultor, mas eu treinei toda a equipe dele de armazéns, eu treinei toda a equipe dele de operações, O sabe? cara grande, Trouxe, um produtor grande aí da região oeste. sim. E aí levei todos os treinamentos que a Coamo dispunha.
de regulagem de maquinários, falei com o setor operacional da cooperativa, fomos lá, treinamos o pessoal do armazém, levamos a questão de termometria, fizemos o pessoal entender, sabe, para não ter perda dentro minimizar as perdas dentro dos silos e tudo mais. Enfim, e o que que aconteceu? Na negociação na campanha de trigo, eu acabei não fechando com esse agricultor. Ele pegou e falou, porra, cara, tá dando 50 mil reais de diferença. Isso lá atrás, né? Aí eu falei, não, cara. Eu peguei e falei, 50 mil reais. Eu falei assim, e tudo que eu fiz? Eu falei, eu conheço a tua propriedade como a palma da minha mão, né? E aí todo o trabalho que eu fiz, todo o treinamento que eu trouxe para a tua equipe e tal, eu falei, isso tem um valor. E muitas vezes a gente não sabe cobrar isso do nosso cliente, a gente não sabe cobrar isso do nosso cooperado. E a gente tem que cobrar, Exatamente. entendeu? E A você gente tem que cobrar. cobrou? Cobrei, cobrei. E aí aí, o que que aconteceu? Ele falou, não, mas... eu falei, não, acho que não vale? Então tá bom. Peguei, entrei dentro do carro e fui. Só que naquele ano ele tinha comprado semente de um outro fornecedor que atendia ele lá e que fez 50 mil reais, eu lembro, no pacote total mais barato. Só que essa semente deu problema. E quando essa semente deu problema, ele queria o meu posicionamento técnico para aquele problema. Ele me chamou uma vez por telefone, eu não fui. Falou, ó, tem outros cooperados para ir, cara. Ele me chamou duas, me chamou três. Eu acho que na quinta ele foi lá na cooperativa, falou com o gerente, falou, ó, eu quero que o Turco vai ver minha lavoura, tal, isso e aquilo. E eu lembro que o gerente me chamou. Ele estava sentado na mesa do gerente, o gerente me chamou e falou, ó, você pode ir com o produtor lá, ver as áreas dele, falou, mas essa semente ele não pegou na Coamo, essa semente é de um outro fornecedor, eu acho isso correto ele chamar. Ah, mas disse que não tem problema, tal, isso aqui. Eu não posso onerar os outros cooperados da minha ausência para te atender em algo que você não adquiriu aqui dentro, né? Enfim, aí o gerente falou, não, vai lá e dá seu parecer. Eu peguei, andei com ele e dei um parecer muito superficial. Aconteceu por conta disso, 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 ele vai querer argumentar contigo nisso, você vai responder isso, e pronto, acabou e tal. E daí chegaram lá numa conclusão. Aí ele falou, ó, você pode me atender agora nos status culturais? Eu falei assim, eu até posso, mas a negociação de verão ela tem que acontecer comigo. Eu falei assim, eu não abro espaço para 1 hectare negociado fora. Porque era a minha valorização profissional também, sabe? E conseguiu, Turco? Consegui, cara. Deu um pouco mais do mercado de crop protection. Surgiu uma oportunidade na Dow AgroScience, no Paraná, inclusive, voltando para o Paraná, e fui trabalhar como RTV de crop protection na Dow AgroScience, Morando como aonde, Turco? em Pato Branco. Foi morar em Em Pato Pato Branco. Branco. Atendia toda a região sudoeste do Paraná. E eu lembro bem que meu líder na época, ele falou, cara, tá bom. Ele falou, tá bom o negócio aqui. Se pegar um negócio debulhado e fazer crescer é fácil. Ele falou, agora manter um negócio bom, ele falou, esse é o desafio. Como de prática, Isso não é uma boa área para ir, Vitor. A gente ir para uma área que está bem, você se desdobra para manter. E a chance é, se ela cair, você vai ser crucificado. Então sempre é bom pegar a área ruim, né? é, Mas não foi o é, caso. não, não foi o caso, né? E aí, chegando aqui na região, a primeira coisa, eu falei, cara, vamos lá, vamos de novo levantar o mercado, vamos entender o mercado, vamos medir o meu acesso, vamos ver como que eu estou de cobertura, tal, isso, aquilo. Porque, esgoda, uma coisa que eu aprendi cientificamente é que existem 3 formas distintas de você angariar e aumentar as suas vendas. A primeira delas é você prospectar novos clientes, ou seja, aumentar a sua abrangência, tá? Ou cobertura. Ok. A segunda forma é você trabalhar em um segmento que até então você não atua, tá? E a terceira forma é você participar dentro ou mais dentro daquele cliente que você conquistou. Ô, Turco, Não eu existem não tô outras. gostando dessa conversa, Turco. Daqui a pouco você vai fazer treinamento e vai me roubar espaço. Você continua Tá trabalhando bom, tá aí, bom, cara. tá bom. Então, beleza. Mas só estou Perfeito, falando que perfeito. Cobertura porque, de área, segmentação em novos porque mercados e custom é, share.
E aí o que que acontece, Esgoda? É, o restante é tudo, perdão, são maquiagens, mas esses três são ciência. Esses três Perfeito. são ciência, tá? Todos esses conceitos estão disponíveis na atuação, na ação direta do vendedor. Seja ele um consultor de vendas, seja ele um RTV, seja ele um representante comercial. E quando eu estava estudando o meu mercado ali, eu falei, cara, dá para crescer. A Tá bom. cobertura de área não estava suficientemente boa na região? Não, não, eu sempre vejo o seguinte, Esgoto, eu não estou no mundo a passeio, cara. Então, eu sempre assim, enquanto eu não chegar nas estrelas, eu não fico feliz, entendeu? E aí, o que que aconteceu? Eu falei, cara, preciso melhorar o meu acesso, mas não adianta ter muito acesso, eu preciso ter bons acessos, né, que me permitam chegar aonde que eu quero chegar. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu melhorei meu acesso ao mercado, Entendi. né? Depois, o que que eu fui fazer? Depois que eu estava com acesso, que eu comecei a ter uma abrangência, alguns agricultores que eram relevantes para o negócio. Imagina, cara, o sudoeste do Paraná tem 43 mil cadastros de produtores rurais. São 600 mil hectares de soja, né? Eu peguei e falei, porra, mercado extremamente pulverizado, mas quando eu vi, eu falei, eu vou derivar aquele comportamento de lavras da região lá do sul de Minas para cá. Fiz a mesma coisa. Juntei um grupo de produtores em regiões específicas do território e comecei a atuar de forma também a crescer a minha participação dentro desse produtor. Eu lembro que a gente saiu na época, e a Dow na época ela era uma referência em herbicidas e também inseticidas, mas eu trabalhava praticamente com três produtos, que eram dois herbicidas e um inseticida, Ok. sabe? E eu sei que a gente saiu ali de um faturamento de 1 milhão, 2 milhões de dólares, nós chegamos para 10 milhões, cara. Eu lembro que no primeiro ano foi 5,6 milhões, aí no terceiro ano fomos para 9, no segundo ano para 9, no terceiro para 10, e aí eu fui promovido a gerente de marketing, que também foi uma outra grande experiência. Gerente de marketing de Crop Protection foi uma grande experiência que eu gostei muito. Paulão, assim, ó, antes da gente entrar em outros assuntos, a gente vê hoje, né, o RTV, o consultor da revenda, que para mim, RTV, representante técnico de vendas, não vejo diferença entre ele trabalhar na linha aí dos fornecedores das multinacionais ou nacionais e da revenda ou cooperativa. Para mim é um RTV. Você acha que o RTV daquele tempo ele era muito mais raiz do que é o RTV de hoje ou o que está acontecendo? Até porque não tinha tanta internet, né? Então, assim, as coisas o cara tinha que buscar com mais sacrifício, vamos dizer assim, né? Hoje o cara não estuda, não se atualiza, se não quiser, né, Duda? Por exemplo, passei seu canal lá para muitos conhecidos meus no YouTube, para muitos, até concorrentes, ó, passa para a equipe. Olha os depoimentos, olha as dicas de venda, olha os depoimentos de pessoas desse ramo que tem uma história ali de sucesso dentro do ramo. Então, assim, se você quiser estudar sobre solo, você estuda muito fácil com a internet, né? Então, uma pessoa que, para se atualizar, principalmente, hoje é muito mais fácil. Na minha época, tinha que fazer como? Tentar se aproximar de alguém que conhecesse, pedir as dicas, me ajuda aqui, cara, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Você funcionava mais no corpo a corpo, né? Vou lhe dar exemplo meu, do meu caso, né? Eu estava no banco, não me especializei mais nada em defensivo e nada, né? Depois fui para o financeiro. Eu, quando entrei nesse ramo, não sabia o nome de um produto. Então, eu chamava o pessoal que me atendia na época da Grevo, Gonzaga lá, principalmente. Eu, porra, Gonzaga, o cliente está com isso aqui, o que é que faz? O que é que usa? Chegava o cliente na minha frente, Paulo, está acontecendo isso aqui em minha lavoura. Eu não chutava. Eu chamava o cara e disse, ó, eu não entendo aqui, mas peraí que eu vou ligar para uma pessoa para lhe ajudar. Aí, por exemplo, ligava para o Gonzaga, botava o Gonzaga para falar com o produtor. Cara, eu resolvi o problema do cara do mesmo jeito, certo? Cara, ó, usa tal produto, tal dose. Depois que o cliente saía, eu ligava de volta. Pô, Gonzaga, você recomendou aquilo por quê? Me explica aí.
E aí ele me explicava o que é que ele falou para o cliente. Quando chegava o outro cliente com o meu problema, eu já falava, já recomendava, entendeu? Então, assim, outro conselho, pessoal, não tenha vergonha de dizer eu não sei. Você não sabe uma coisa, cara? Não sei, mas eu tenho onde buscar. Tenha onde buscar, tenha onde buscar, que você resolve o problema do cara igual. Eu resolvi o problema do cara, não foi eu dizendo para ele o que fazer, mas trazendo alguém que dissesse. Então, assim, cara, às vezes as pessoas preferem chutar, correr o risco por falta de humildade de dizer que não sabe uma coisa, né? E tenham sempre também pessoas que possam lhe trazer determinada informação, né? Eu, assim, na minha vida, Esgoda, tudo que eu precisei, eu tinha alguém que gostava de mim, que eu tinha feito amizade e que poderia resolver para mim em qualquer área. Isso que é o engraçado, né? Você é um cara, Paulão, além de todo o que você desenvolveu até hoje, você é um cara de empatia muito grande, né? Então isso ajuda bastante, porque as pessoas quiseram com certeza te ajudar naquele tempo, porque você é um cara de empatia, um cara de fazer amizade fácil, né? Então também tem ajuda. E hoje o problema maior disso tudo, né, é que naquele tempo o Uhum. agricultor não tinha o Google, né, para buscar É. informação, e hoje ele tem, né? Exato, que a gente, para não fugir muito da sua pergunta, o cara tinha que ser mais raiz mesmo, tinha que fazer mais o campo, tinha que se virar muito mais para poder buscar informação, né? E também era mais solto, tinha mais tempo. Hoje, o que a gente percebe nas próprias multinacionais, até na própria empresa da gente, porque chega uma hora que você cresce, se você não der organizado, se você não tiver um CRM, se você não tiver um controle, é muito carro, é muita gente, você tem, acaba tendo que criar processos. Tudo isso vai dando uma travada também, né? Então, hoje você pega a maioria dos agrônomos, a maior parte do tempo dele é respondendo relatório, meta, trabalha na internet e pouco campo, né? Isso que a gente percebe, né? Antigamente, o cara fazia muito campo e é um dos diferenciais que a gente tem no mercado ainda, tá? Principalmente a Uniagro, né? Não sei se mais para frente a gente fala disso, mas é a presença forte no campo, tá, Esgoto? O seu recado final para quem? Para o consultor da revenda, para o consultor da cooperativa, para quem está no campo, seja da multinacional como fornecedor ou não, se você pudesse, né, dar um conselho e o cara realmente executar isso aí, o que você falaria para esse cara, Paulão? Fala para mim. Ah, pois, Goda, são tantas coisas que a gente teria para falar, né? Então, são tantos fatores, mas assim, cara, eu vou falar dos nossos pilares, né, Esgoda? O que é que nos trouxe aqui, né? Nós, imagina, eu cheguei, estou falando que eu entrei no ramo que eu não sabia o nome de um produto, né? Quantas revendas existiam, quantos agrônomos eu conheci 1000 vezes mais preparado que eu e que estariam mais aptos a estar onde eu estou e não chegaram lá, vamos dizer assim. Não que eu tenha chegado muito em algum lugar, mas no mercado, falando, tá? Profissionalmente. É, foco, foco, cara, mantenha o foco. Cara, não fique desviando. Ah, aqui é tal coisa. Igual eu falei aquela hora, ó, Esgoda, o melhor produto é esse, eu vou, o melhor. Daqui a pouco ninguém lhe quer mais, porque você não cria uma identidade, né? Quantas vezes eu vi as pessoas mudar de empresa, mudar de bandeira, mudar, olhando o momento, olhando que vou ganhar um pouco mais aqui. E eu não, eu tinha um objetivo, eu não me seduzia por outras coisas. Eu queria resolver, né? E meu foco nunca foi dinheiro, né? Então, assim, eu brinco cara, eu falava assim, a coisa que as pessoas mais podem ameaçar a outra é financeiramente. Não me ameaça, né? Porque o cara quiser me ameaçar alguma coisa financeiramente, para mim o efeito vai ser zero, porque eu nunca fui focado no financeiro. Eu sempre gostei de atender, né? Eu sempre gostei de tratar pessoas, focar nas pessoas, né? E esses são os nossos pilares, que são humildade, né? Honestidade, pessoas, pessoas, cara. O produtor é uma pessoa, o seu colega é uma pessoa, o fornecedor é uma pessoa, todo mundo tudo são pessoas, né? Atenção às pessoas, cara, né? Foque, trabalhe, seja humilde, seja honesto, que o resto vem naturalmente, né? Todas as crises que eu passei nesse ramo, que as pessoas vinham me falar, dizia, cara, o que é que a gente vai fazer? Como que a gente vai passar por essa crise? Eu falava assim, cara, trabalhe mais, foque mais no cliente, acorde mais cedo,
seja honesto, cumpra o que você prometer, que só tem esse jeito. Se mesmo assim não tiver jeito, é porque não tinha mesmo, não adianta. Não adianta a gente ficar atrás de coisas mirabolantes, né? A gente ficar aqui, vou... e não fazer o feijão com arroz bem feito, o básico, né?